Olá, minhas queridas, já estava com saudades de vir aqui. Então, hoje vamos falar sobre os 15 mitos que nos contam durante a gravidez, ou que ouvimos durante a gravidez e no pós-parto. E alguns foram contados a mim, pessoalmente, e me foram ditos durante a gravidez da Lu ou durante algumas gravidezes de algumas amigas e agora nesta. Então vou partilhar com vocês, alguns de vocês certamente que todas já ouvimos e que se vão prolutando no tempo. Alguns têm uma certa piada, eu acho, e são mitos do senso comum e são muito engraçados. Vamos começar? Então vamos lá. O primeiro mito que todas já nós ouvimos, ou eu pelo menos ouvi desde a gravidez da Luísa, foi que devemos comer por dois. Ou seja, que devemos comer muito, porque o bebê, nós temos que comer por nós e pelo bebê. Pronto, não é essa a razão de eu estar assim deste tamanho, confesso, não é? Mas sim, temos que comer melhor, de forma mais nutritiva, mas não precisamos de comer por dois. Bem, se eu comesse por dois, imaginem o tamanho que eu não teria. Agora imaginem se tivéssemos de gêmeos. As mães de gêmeos, então não sei, não caberiam nas portas, não é? Mas é um mito muito ouvido, o deves comer por dois. Depois, outro mito que eu ouvi imenso foi: se usares roupa apertada na barriga, o bebê não cresce. Okay. Não é roupa apertada, é as calças apertarem na barriga e o bebê não cresce. Ok. É assim, eu até compreendo que seja quanto muito desconfortável, não é? Mas não é porque a calça ou a saia aperta na barriga que tem o botão na zona da barriga que o bebê vai deixar de crescer, não é? Obviamente que na gravidez nós gostamos de usar ou sentimos melhor com roupa que aperta cá em cima ou que tem mais elasticidade, mas não é por isso que os bebés não crescem, acho eu. Outro mito que temos ouvido. Então, tens azia cabeluda? Não me parece. Eu da Luísa não digo nem um bocadinho de azia, a Luísa nasceu cheia de cabelo. Portanto, quando me dizem, estás com azia, eu digo, estou. Então ela tem imenso cabelo. O que é que o cabelo tem a ver? Não consigo entender isto muito. Mas pronto, é um mito que ouvimos muito e que eu acredito que haja frases que são mais tradicionais de algumas zonas do país do que outras, mas esta eu ouço regularmente, não é? É cabeluda porque tens azia. Não, eu sou a prova que isso não vai acontecer porque eu da Luísa não tive azia e a Luísa nasceu cheia de cabelo. Depois, o quinto mito que eu ouvi, aliás o quarto, foi: se não comeres o que te apetece, o bebê nasce com a cara do desejo. Já estou a imaginar, a minha filha vai nascer com cara de sushi. Estou a imaginar, estão a ver todo um sushi na cabeça e eu não consigo perceber de onde é que vêm estes mitos, porque senão as crianças nasciam com cara de morango, com cara de chocolate, com cara, no meu caso seria com cara de sushi, e as mães têm desejo de vinho, com um copo de vinho. Não entendo, mas continuo a ouvir, ainda hoje ouvi isso. Depois, outro mito é: não tenhas relações com o teu marido porque isso faz mal ao bebê. Eu acabei de ouvir isto de uma rapariga nova esta semana. Não faz mal ao bebê, desde que não... Eu não pude ter durante o período em que estive com as perdas sanguíneas, como é lógico, não é? Ou quando existe risco de parto prematuro, mas se estiver tudo bem, os próprios obstetras não veem problema nenhum nisso e o bebê está cá em cima, temos o canal vaginal. Que tal começarmos a colocar nas escolas e ensinar toda a constituição mesmo do aparelho reprodutor feminino? Se calhar havia algumas mulheres que tinham pelo menos alguma noção, porque as nossas avós falarem sobre isso ou pensarem sobre isso, eu ainda compreendo. Agora, pessoas na casa dos 22, 23, 24, 30 anos, meninas, vão pesquisar. A internet serve para isso. Depois, um outro mito que eu tenho ouvido, até algumas aulas de preparação para o parto que tenho feito, foi que se cair, mas este é aqui no Ribatejo, é assim flagrante. Imaginem no verão, eu nunca estive grávida no verão, mas aquelas mães que têm a barriga à mostra no verão, normalmente, e tudo isso, não é? Então que cai qualquer coisa na barriga, pronto, o bebê já vai nascer com uma marca. Portanto, se nascer uma moeda, nasce com uma moeda na cara, se cair uma folha, nasce com uma cara na folha, uma folha na cara, uma folha.
E este mito tem muito a ver porque as mulheres antigamente, quando andavam na apanha da azeitona aqui no Ribatejo, havia muito essa cultura de que os bebés que nasciam dessas mães que tinham marcas ou sinais tinha sido alguma azeitona ou alguma folha que tinha aqui na barriga. Meninas, é mentira, está bem? Eu vou dizer, eu esta semana ainda recebi algumas frases sobre algumas coisas que eu às vezes comento ou que digo aqui, que depois há algumas mães ou algumas meninas que me mandam mensagem e dizem não faças isso, porque ela vai nascer com uma forma na cara. Então eu fiz barriga de gesso, só que ela vai nascer com... Depois, e muito interessante, porque quando eu contei aqui no canal que a Maria tem um quisto no olho, disseram-me logo que isso tinha a ver com o facto de alguma coisa ter caído na minha barriga, na zona onde ela tinha a cara, e que então esse quisto poderia estar ligado a isso. Nada a ver, ok? Mas se calhar ela vai nascer com barriga de gesso, porque eu achei que... Ok. Outro mito que eu ouvi, então, estás grávida, não é o meu caso, ok? A Luísa já não mama, mas estás grávida e estás a dar de mamar, não faças isso porque estás a roubar nutrientes ao bebê. Quando muito está a roubar nutrientes à mãe, porque ao bebê não me parece, ou seja, esse é um mito. Há muita gente que tira o peito aos filhos quando têm gravidezes com pouco tempo de intervalo, porque acreditam, porque lhes é passada a ideia de que estão a ser más mães, porque o facto de mamarem ao bebê vai roubar o nutriente ao bebê que está na barriga. Portanto, elas deixam de fazer isto, eu ouvi isto esta semana. Portanto, nós acreditarmos ainda nisso e haver pessoas que passam isso como sendo uma verdade, por amor de Deus, vamos lá pensar. Quanto muito nutricionalmente aquela mãe vai precisar depois no futuro de mais uma alimentação mais nutritiva. Agora, o nosso corpo é capaz de produzir leite independente e sem prejudicar o bebê. E esta dúvida foi tirada mesmo por uma enfermeira, portanto, não faz mal, portanto, dê de mamar, continua a dar de mamar, se estás grávida, dá de mamar. Depois, se cair algo na barriga... esta já falei, não é? Esta já disse. É porque eu assentei algumas que tenho ouvido e outras que me têm contado. Então eu assentei tudo para vos dizer. Então, outra que me disseram foi... esta foi a mim, aqui quando às vezes eu filmo, tenho os cães e ouve-se os cães ou os cães aparecem, e então houve uma seguidora mais velha, bem mais velha, que me segue na página, não no Insta, e que me disse: menina, tem que se desfazer dos cães, porque quando está grávida e se tem cães ou gatos, os bebés nascem com alergia. É daqueles mitos que mais mete confusão. Nós podemos ter um gato, e nós sabemos que o gato é uma das causas da passagem da toxoplasmose, mas é quando nós manuseamos de forma errada o aparelho do gato, o sítio onde eles fazem o xixi, o cocô, as areias e tudo isso. Ou seja, hoje em dia está mais que comprovado, não precisamos de ir abandonar o gato, nem entregar o gato à vizinha, nem pôr o gato para fora de casa só porque estamos grávidas, porque a toxoplasmose pode ser apanhada e as outras doenças que se podem apanhar por N razões, pode ser por uma alface mal lavada, pode ser tudo isso, e faz muita confusão que se abandone um animal que supostamente faz parte da família por mitos e por não se pesquisar. Eu há um ano ou dois atrás, numa consulta no hospital com a Luísa, por causa de uma alergia que a Luísa tinha, que nada tem a ver com asmas, nada disso, lembro-me de uma mãe em que o bebê tinha uma alergia, e acontece ao pelo do cão. E na altura a senhora estava muito preocupada porque o cão que tinham era como se fosse um membro da família, era como se fosse o primeiro filho, e eu ia ter que se desfazer do cão e o que é que o animal ia sentir. E depois, quando saiu de lá cá para fora, ficou toda aliviada, porque apesar de o bebê ser alérgico ao pelo do cão, a única coisa que ela tinha que ter cuidado era simplesmente a forma o sítio onde deitava, o ter que aspirar mais vezes, o ter que tentar que o cão fosse mais vezes escovado.
Obviamente que hoje em dia já existem N fatores e cada vez mais há pediatras que são a favor dos animais e de obstetras que não vão nestas cantigas de nos contarem coisas que não são verdade. Portanto, não, ninguém fica com alergia porque tem cães na gravidez. Nós podemos desenvolver alergias inclusive ao longo da vida e portanto eu até tive que confirmar porque pensei assim, não, eu vou perguntar, não vai dizer uma asneira, mas não, é mentira como é lógico, os pelos não têm nada a ver com as alergias que desenvolvem depois de nascer. Depois, portanto, não abandonem os animais. Depois, não fazer a cama antes do bebê nascer. Eu esta ouvi N vezes. Inclusive a minha sogra acredita piamente nisto, que nós não devemos fazer a cama do bebê antes de nascer. E é uma coisa que me dizem aqui regularmente. Não faças porque eu tenho por hábito a partir das 36, 37 semanas colocar logo a cama no quarto, como já tenho, mas depois fazer logo o resguardo e tudo, deixar os lençóis todos lá em cima. É mais fácil naquele dia quando chegamos do hospital e temos mais dificuldade em nos deitarmos. Se a cama já estiver toda feita, não é? Depois tapadinha, está protegida e ali mesmo, nos dias que nós sabemos, ou que provavelmente existe uma maior probabilidade de parto, e o mito tem a ver com que as pessoas aqui acham que se nós fizermos a cama antes do bebê vir para casa, o bebê pode ter maior probabilidade de morrer no parto. São mitos, ok? Nós podemos ser mais ou menos suscetíveis a esses mitos, acreditar mais ou menos. Eu pessoalmente aqui não, eu fiz a cama da Luísa com 36 ou 37 semanas, depois já inclusive pus os lençóis lavados, depois pus a colcha, pus uma almofada, ou seja, de maneira a que tudo aquilo que estava lavado estivesse lá dentro, tinha o cuidado de tapar depois com uma outra manta por cima, só para o pó não ir para lá, mas foi excelente porque no dia que cheguei a casa não tive a preocupação de estar dobrada a fazer a cama, de ter que fazer o berço, porque quem tem cesariana certamente será pior, mas quem não tem também tem dores e custa muito estar há berços que são mais altos. No meu caso é um berço antigo de verga, de família, portanto o estar dobrada, digamos, a fazer a cama era uma coisa que me custava e depois assim já estava resolvido e depois os maridos às vezes não conseguem fazer as coisas da mesma maneira. Então, olha, eu aqui acho que é mesmo um mito, é a minha opinião, eu continuo a fazer a cama a partir das 36, 37 semanas. Depois, não cortar as unhas ao bebê ao domingo. Esta ouço imenso. Não cortar as unhas ao bebê ao domingo. Porque ao domingo... Não consigo. Esta nunca consegui que ninguém me explicasse. Quando eu pergunto, mas não posso cortar as unhas ao domingo porque... E ninguém sabe. Porquê ao domingo? Porque é dia santo. Dia santo não se trabalha, não se corta as unhas. Não consigo entender. Mas não se corta as unhas ao domingo. É só isso. Muito importante que não se corta as unhas ao domingo. É um mito, logicamente. Eu não vejo problema nenhum, não é? Tanto faz cortar à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta. Também costumo ouvir muito um mito que é: não metas a roupa do bebê a secar à noite, porque é de luas, acho que é isso. Fica com luas, ou seja, fica ou não dorme bem, ou fica alterado do sono. Olha, eu sinceramente acabei de me esquecer na semana passada de 3 peças de roupa da Maria lá fora durante a noite, porque estavam molhadas e ficaram lá à noite. Pronto, a Luísa deve ter feito isto imensas vezes. Depois, outra é quando sabem que nós temos tatuagens. Eu não tenho nem nos braços, nem em lado nenhum, mas tenho nas costas. E então, pronto, já sabemos que quem tem tatuagens no fundo das costas não leva epidural. Meninas, eu levei epidural e tenho tatuagem no fundo das costas, ok? Eu acredito que haja sítios e haja profissionais que não gostem e que haja tatuagens maiores ou menores e que isso possa ter influência, mas não é por si só termos uma tatuagem nas costas que é significado que não vamos levar uma epidural. Mas nunca tinha ouvido, foi esta que eu ouvi regularmente, aqui na página, na altura que eu perdia sangue, que não sei porque a conversa da tatuagem veio à baila e houve uma seguidora que disse: meu Deus, tens uma tatuagem, então se precisares levar transfusão de sangue não podes levar. Uma tatuagem de transfusão de sangue, não sei. Esta deixo para algum profissional que esteja aí desse lado esclarecer, porque eu nunca tinha ouvido, inclusive perguntei ao meu obstetra isto só em tom de brincadeira e também ele não sabia. Portanto, acho que não tem nada a ver, não é? Há pessoas que estão todas tatuadas e continuam a poder levar transfusões de sangue, ok? Depois, dormes com a tua filha na cama, durmo.
E isto é das perguntas que mais me têm feito. Durmo, sim, ok? Ela tem a cama dela, agora por acaso vamos trocar de berço para um berço de grades que se junta à cama porque vai ser complicado e já não consigo mesmo. Quando as lojas abrirem, não é? Quando as minhas lojas abrirem, eu vou buscar a cama. E ela vai ter na mesma uma cama no quarto dela, ok? Mas ela tem esse hábito, sim, e vai dormir com os pais quando? Quando tiver 18 anos, 16, 15, 14, 11, não tem 3 anos. Enquanto ela quiser lá ir dormir, ela dorme. No dia que ela deixar de querer lá estar e não se sentir bem, ela tem a cama dela no quarto dela. É simples. Isto não consigo entender. Mas o mais engraçado é que a pergunta não é dormes com a tua filha na cama, a pergunta é dormes com a tua filha na cama? Meu Deus, ela vai ter problemas em ter relações amorosas. Eu toda a vida dormi com os meus pais na cama, todos nós íamos para a cama, acho que toda a gente passa por isso e não tive problemas em ter uma relação amorosa, ok? Quer dizer, não vamos dormir com os pais na cama até aos 15 anos, aos 16, aos 17. Duvido que haja aqui alguém que o tenha feito ou que o queira fazer. Até porque a partir normalmente aí dos 5, 6 anos, eles já gostam de ir para a cama deles. A Luísa já começa a pedir de vez em quando ter uma cama no quarto dela, por isso é que andamos a tratar disso. Agora, eles têm a sua própria autonomia. É fácil, não é? Depois, outra que eu ouvi imenso, eu já contei aqui um vídeo que eu da Luísa, eu tive muita dificuldade na amamentação, mas não era na amamentação em si, ou seja, a Luísa fazia uma boa pega, eu sabia o que era uma boa pega, eu tive a subida de leite, eu notei logo aí que a subida de leite havia qualquer coisa que não estava certa, porque eu não fiz subida de leite, ok? E na altura isso devia ter sido um alerta em mim que alguma coisa não estava certa, mas eu perdi muito peso no ano e meio antes da Luísa nascer. O que significa que eu tinha, e eu sabia, porque eu da Luísa tive muitas anemias e tudo isso, e por isso a Luísa teve sempre um percentil abaixo do que era normal, e eu tinha uma carência de vitaminas, etc., muito grande. E na altura, nem eu, nem a médica de família, que sabia disto na altura, nem a obstetra, nos lembrámos que isso poderia afetar eventualmente a produção de leite. Ou seja, eu tive leite nos primeiros dias, a Luísa mamou, a Luísa pelo menos parecia que estava saciada. Para mim, eu achava que em livre demanda o ir ao peito várias vezes, para mim não era preocupação. Tive sempre o cuidado de não alterar um peito para o outro, ou seja, alterava em mamada, mas não ao longo da mamada, porque o leite passa por várias fases, não é? Mas a Luísa cansava-se muito, era muito preguiçosa, isso também é um facto. Mas eu estranhava porque não tive subida de leite, nunca tive as maminhas duras e o meu leite nunca manchou, mas isso o leite de cada uma está, o nosso peito adequa ao nosso corpo a necessidade nutricional ao bebê, não é? E portanto eu nesse aspecto eu achava que não era por aí. Só que a Luísa logo na maternidade perdeu mais do que os 10%. Na altura deixaram-me sair por isto, porque ela mamava, porque eu sabia fazer uma boa pega, porque elas viram tudo isso, ela mamava de 3 em 3 horas, mesmo em livre demanda. Eu, quando ela estava mais adormecida, e como eu sabia que ela não estava, porque acabava por adormecer no peito, por muito que nós a abanássemos, etc., eu acabava por a acordar. E então, elas deixaram de sair. Só que depois, de pesagem para pesagem, a Luísa não aumentava muito de peso. Ou seja, e chegou mesmo a perder peso. E eu dava só leite. E na altura, quando a pediatra, ao final do mês e meio, me diz não dá, e andámos a ver o porquê que era, nunca nenhuma de nós se lembrou que eu podia estar, eu continuava com o ferro, porque eu tinha uma anemia bastante grande, mas nunca ninguém se lembrou que eu poderia estar com carência de outras vitaminas. Mais tarde, depois, eu tentei sempre conciliar o leite em pó e voltar sempre a amamentar, pensei sempre que íamos conseguir, mas não dava. A Luísa sempre perdeu peso quando isso acontecia, quando eu voltava ao leite materno exclusivo, ela perdia mesmo peso, não perdia 1 grama ou 2, ela perdia às 300, 400, 500 gramas por semana. E o meu leite também, portanto, depois foi acabando por... Eu tive sempre leite, ok? Mas o leite era quase transparente, era uma coisa que até algumas enfermeiras ficavam parvas porque realmente era estranho. E na altura, já no final, eu fiz aquelas cápsulas para aumentar a produção e aquilo ainda resolveu ali durante uns 15 dias, mas essas cápsulas são extremamente caras e depois têm outros efeitos secundários.
Mas nem era por isso, era porque não dava, ela perdia mesmo muito peso e naquela altura tivemos que ponderar mesmo o custo-benefício. E então eu parei de amamentar, mas amamentei até aos 6 ou 7 meses, só que não de forma exclusiva como eu queria. E só mais tarde, quando eu já tinha feito quase 9 ou 10 meses de pós-parto, é que fiz umas análises ao sangue por causa de uma avaliação que fiz. Nós fazemos o pós-parto e aquilo deu alguma alteração e fiz umas análises e é que percebemos que eu estava realmente com uma quebra enorme vitamínica, ou seja, eu tinha mesmo alguns déficits nos valores das análises básicas e depois de algumas pesquisas que fizeram, e atribuiu-se a razão ao leite fraco a isso, ou seja, o meu corpo, eu não, para já, depois do pós-parto, eu mantive sempre a minha alimentação muito regrada e como eu quis voltar logo ao lugar, eu acabei por cortar muitos nos hidratos e nas coisas também, ou seja, voltei logo ao ginásio ao final de um mês e tinha uma dieta muito controlada, etc. E então, basicamente, o meu corpo não aguentou toda essa carga. Portanto, isto é uma chamada de atenção que faço a algumas meninas que passem por isso, porque quando nós fazemos este tipo de atividade e estamos em amamentação, o corpo precisa realmente mais até mais do que se calhar na gravidez, de comer, nós precisamos de comer e de forma equilibrada mesmo e nutritiva para repor aquilo que nós gastamos, o nosso corpo gasta na produção de leite. E na altura, pronto, foi isto que me explicaram. Não sei se está certo ou está errado, mas foi o que me disseram. Portanto, eu perdi o leite exatamente por isso. E o mais engraçado é que posteriormente, depois tive mesmo que deixar, porque quando comecei a fazer a reposição vitamínica, etc., eu voltei a ter peito, ou seja, o leite voltou. Só que nessa altura ela já não queria mamar e, portanto, o leite depois foi acabando por secar. Mas para algumas meninas que dizem, mas era aquilo que ela precisava, não era, ok? Porque o leite, o suplemento tem uma durabilidade maior na digestão e por isso eles também ficam mais saciados. Mas eu não retirava nem 5 ml de leite e a Luísa já tinha 3 meses e há picos de leite. Quando o estômago do bebê é muito pequenino, eles bebem até 5 ou 10 ml, acho que era isso que me diziam. Depois o bebê aos 3 meses bebe entre os 10 e os 15 por causa do tamanho do estômago. Nós não sabemos porque estamos com o peito, mas é isto que acontece em norma, porque o mínimo é isto e depois ele vai aumentando. Mas o meu peito nunca produzia mais do que 10 ml, por mais bomba que eu usasse para estimular. E o leite era extremamente aguado, ou seja, era quase água, era estranho realmente. E ela mamava, ela gostava imenso, a gente dava-lhe, eu dava-lhe aquilo e ela também gostava por tudo o que a amamentação representa. Mas em termos de ganho de peso, a Luísa perdeu peso durante muito tempo, ou seja, ali os primeiros 4 meses por teimosia minha, porque eu não queria introduzir o leite materno, o leite artificial, a Luísa perdeu mesmo muito peso, ou seja, ela ganhava 200, 300 gramas numa semana e porque estava a fazer o leite artificial e eu, como ficava contente, na semana a seguir fazia só amamentação exclusiva e dava-lhe só um X de leite e ela perdia 500 ou 600 gramas, portanto, tinha mesmo a ver com isso, foi o que me explicaram. Mas, meninas, isto não é regra, ou seja, isto acontece em muito pouca quantidade, a muito poucas mulheres. O nosso corpo passa por fases para produzir o leite, ok? E não é porque temos a mama pequena que o bebê tem fome ou que o leite não presta, não é porque simplesmente eu estou curvada, isto já é do peso da barriga, não é porque o bebê sai do nosso colo depois de mamar e vai para o colo de alguém e xuxa no dedo que ele tem fome, é um reflexo que os bebés nascem para puxar o leite, portanto basta pesquisarem, basta perceberem algumas coisas e eu também algumas percebi agora, ok? Desde que tenho mandado a pesquisar e tenho feito aulas de preparação para o parto e tenho falado com doulas, eu também tinha esses mitos na cabeça de que o bebê que se chuchava tinha fome e é errado, ok? O bebê tem sempre esse movimento de sucção desde que nós toquemos o dedo no lábio, porque esse reflexo é o que lhe permite a ele mamar e portanto é uma coisa que é intrínseca à espécie humana e portanto nada tem a ver com isso. E nós produzimos leite em fases diferentes, em quantidades diferentes, com graus nutritivos diferentes ao longo da vida dos bebés, principalmente até aos primeiros 12 meses e depois em cada mamada o próprio leite inicial,
médio e posterior têm qualidades diferentes e, portanto, pesquisem, porque não tem mesmo a ver com isso. Há muita gente que deixa de o fazer, ok? E às vezes é só uma questão de uma má pega ou de um problema, e também serve de alerta. Portanto, se peçam para fazer análises, procurem porque é que o leite está a ficar fraco, porque às vezes tem só a ver com o equilíbrio. Nós passamos por um parto, passamos por 9 meses de gravidez, o nosso corpo por si também tem uma quebra e um déficit maior, e às vezes há mulheres que têm esse problema. Eu tive 1 ano e meio a perder, eu perdi quase 50 quilos em 6 meses, isto 1 ano antes da Luísa nascer, e portanto eu tinha uma prática intensiva de ginásio 2 vezes por dia. Quando engravidei reduzi para 1 vez, como é lógico, mas eu durante a gravidez tive sempre uma alimentação muito regrada e portanto excessivamente, se calhar, regrada, olhando para trás. E portanto isso foi um dos problemas, e aqui contra até quem me seguia ao nível do ginásio, mas era uma opção minha. Eu queria chegar a um determinado estado físico e depois, a partir daí, queria equilibrar as coisas. Quando veio o pós-parto e tudo aquilo que vem relacionado com o pós-parto, eu também já falei sobre isto aqui, não lidei muito bem com isso e, portanto, quis rapidamente atingir aquilo que tinha antes, que era os 54 kg. Obviamente que nunca atingi, vou já dizer que nunca voltei aos 54 kg, nunca passei dos 60, mas por opção própria. Mas por isso mesmo, porque quando chegou a essas análises nós percebemos que eu estava com um valor que era mesmo perigoso para mim, e portanto o meu peso ideal teria que rondar entre os 57 e os 60, e eu tinha que subir os valores daquelas análises, que só consegui repondo e comendo de forma mais equilibrada daquela que já comia, porque eu já comia de forma equilibrada, só que eu reduzia muito as quantidades. E nós, quando estamos a dar de mamar, vai tudo para eles, não é? É como na gravidez, eu até acho que mais na amamentação. Pronto. E quando amamentamos também vamos mais depressa ao lugar, então eu também dava imenso de mamar, por isso, eu vou ficar com uma barriga lisa imenso tempo. Pronto. Mas correu mal, não correu bem, podia ter corrido pior, mas efetivamente serve para alertar outras meninas que há sempre solução. Procurem ajuda, porque hoje em dia temos muitas mulheres que estão a trabalhar nesta área, ou enfermeiras que fazem, que estão ligadas a esta área da alimentação, ou doulas também, e mesmo os médicos já estão mais alertados de que realmente antigamente nenhuma mulher que tinha um filho estava realmente a pensar na linha que ia ter a seguir ao parto, comia-se até porque dá fome. Atenção que dá fome, a mim dava-me fome, mas o facto é que toda a circunstância antes, durante e pós o parto fez com que esse leite não chegasse para alimentar a Luísa. Depois, outra coisa. Isto ainda durante a gravidez. Esta deve ter sido há pouco tempo, que foi a última. Que é, a barriga está redonda, é menino, ou está pontiaguda, é menino. Olha, por essa hora de ideias eu teria um menino, porque toda a gente dizia que era um menino, que era o formato da barriga e tudo isso, e afinal nasceu um menino. Vai nascer um menino, quer dizer, espero eu. Se depois disto nascer um menino, vocês vão se rir, mas era isto. Era um menino, porque a barriga era assim, aliás, dizem muito o mito também que as mães com borbulhas, ou que estão menos bonitas, é menina, e quando são mais bonitas, é menino. Há um facto, eu do Guilherme não tive qualquer tipo de acne, da Luísa e da Maria eu tenho a cara cheia de borbulhas. Portanto, não sei se terá alguma coisa a ver ou não, mas efetivamente o formato da barriga morreu. Depois, ele tem fome, o leite não presta, já falámos. Basicamente é isso. Haverá certamente muitos mais mitos. Estes foram aqueles que eu registrei nas últimas semanas e que me lembrei alguns que me tinham dito, outros foram mesmo registrados nas últimas semanas, contados por vocês, outros ouvidos por mim, mas pronto, isto é um vídeo curto, não é? Foi só para dizer olá. E já sei que me vão perguntar quando é que eu vou gravar o vídeo sobre a gravidez. Vamos gravar para posteriormente ao dia 16, se lá chegarmos, Deus queira, senão eu faço toda um apanhado, porque é quando nós vamos fazer o primeiro, último CTG, mais ou menos, com o nosso obstetra, e depois, dali a uma semana, é quando se vai perceber o que é que se tem que fazer, porque como eu já falei, a Maria está com o peso muito acima da média, tem um percentil muito elevado, está bastante grande, e nesta semana eu fiz uma consulta no hospital e ela está mesmo muito grande, e depois temos que ponderar também os riscos que isso traz relativamente a vários fatores ao nível placentário, e portanto
depois vamos decidir isso tudo nas próximas consultas, mas até agora está tudo bem, ok? A miúda está alimentada, está oxigenada, está tudo, ok? Não se preocupem. Mas é realmente a partir da próxima semana vamos começar a ser vigiados mais vezes, já estamos a ser vigiados também, quer pelo obstetra, quer no hospital por uma equipa, nas consultas de risco, e vamos começar a vigiar e a perceber efetivamente qual é que será a melhor decisão, quer para mim, mas quer para ela também, ok? Pronto. E então, basicamente, este é o nosso vídeo dos 15 mitos sobre a gravidez e o pós-parto. Foi só uma brincadeira, foi só para partilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos aqui no próximo vídeo. E pronto, e bom fim de semana, não é? Espero que continuem desse lado. Beijinho!